Graça e paz, irmãos. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos também acompanhar, conferir, porque é importante. É muito importante conferir a palavra de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Qual é a diferença entre o Evangelho e a religião? Se você fazer uma pesquisar sobre a palavra religião, verá que tem um sentido de religar, reatar. Religião, neste sentido, é o que eu acho, é muito pretensiosa. Por quê? Porque ela pretende tratar da maior necessidade do homem, do ser humano, que é ser vinculado de novo a Deus. Por que o homem precisa ser vinculado a Deus? Porque ele está separado de Deus. Nós vamos ler alguns textos e você preste atenção e vai mostrar que o ser humano, ele está separado de Deus. Ele nasce separado de Deus justamente por causa do pecado. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus está aí riscando o chão. E Deus está de um lado e o pecador do outro. Diz aí que o pecado e a iniquidade faz separação entre Deus e o homem pecaminoso. Pecados tem mais um sentido daquilo que nós produzimos, que o pecador produz, da frutificação, enquanto que iniquidade tem um sentido de depravação interna, tem um sentido de interior, tem a ver com a natureza pecaminosa da pessoa, e não tem conversa com Deus. Se você é pecaminoso, não me interessa o quão religioso você é, você está separado de Deus, porque é Deus que está dizendo na sua palavra que
o pecado, a iniquidade, faz separação. E é uma questão de nascimento. Já nascemos assim. Nós não estamos separados de Deus por aquilo que cometemos, mas por aquilo que somos. Já nascemos assim. Romanos capítulo 3, verso 23, vamos analisar também este texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, está reportando uma ação que já aconteceu. Todos pecaram, está se referindo à queda de Adão, porque quando Adão caiu, nós caímos com ele, porque ele era o nosso representante. Então, todos pecaram e carecem, estão aquém. A outra versão, que eu gosto mais, diz: todos pecaram e destituídos, separados estão. Preste atenção no que diz a palavra. Estão. Não é que estará, não, por alguma coisa que você faz. Você está. Você nasce assim. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vejam aqui. Ele vos deu vida. Se deu vida, é porque não tinha vida. Esta vida que Deus está dando, o homem não tinha. Porque a vida que Ele está dando é a vida dele, a vida de Cristo, a vida eterna, que é a vida que nos salva, a vida espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A outra versão diz: estando vós mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo, neste texto, mostra onde o ser humano não regenerado está e também o que está nele. Esse no é equivalente à preposição em da outra versão, e essa preposição em exprime a ideia de introdução, um movimento para dentro de. Logo, delito, ofensa, pecado, aqui está mostrando uma situação interna da pessoa. A coisa está lá dentro da pessoa. É um estado pecaminoso dentro da pessoa, que o texto chamou de morte. Estando vós mortos. Esse estado pecaminoso dentro da pessoa é chamado de morte. O que é morte neste caso? Morte é exatamente
o que o texto que foi lido de Isaías nos diz, e também de Romanos. Morte é separação. Estar separado de Deus é gravíssimo. Tragédia maior não há. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, mas eles estavam vivos, biologicamente, psicologicamente, mas espiritualmente não tinham vida. É assim o pecador. A pessoa não regenerada, ela não tem vida espiritual. O espírito dela não tem nenhuma conexão com Deus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo disse que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são entendidas espiritualmente, mas ela não tem mente de Cristo, não tem mente espiritual. O espírito está morto, não é? Fica aquele local dentro da pessoa, o espírito perdeu a sua comunhão com Deus, a sua ligação com Deus, e agora serve ali para juntar ali a maloca de espírito imundo. Então, irmãos, a coisa é séria. Estavam vivos para si mesmos, vivos para as ofensas, delitos e pecados, vivos para os desejos e vontade da carne, vivos para o mundo, vivos para a natureza pecaminosa, vivos para o príncipe das trevas, da potestade do ar, do espírito que opera neles. É o que diz a palavra. O ser humano caído no pecado está separado de Deus, mas isso não impede dele ser religioso. Ele pode ser religioso. Ele pode ser religioso, não pode ser espiritual. Somente quando o homem é vinculado a Deus novamente, é que ele experimenta salvação, libertação e descanso. Eu gosto de uma frase de Agostinho. Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e os nossos corações não descansam enquanto não repousam em ti. Deus é a nossa necessidade. Todas as vezes que o ser humano tenta se aproximar de Deus através de um sentimento, de uma atitude ou forma religiosa qualquer, ele fracassa, ele se frustra, porque a religião não tem o poder de nos vincular a Deus, seja ela qual for. Religião é o que o homem faz para se aproximar de Deus. É o esforço humano para alcançar a Deus através de mecanismos e expedientes centralizados no próprio homem. O Evangelho não está centralizado no homem. O Evangelho visa o homem, foca o homem para salvá-lo. Mas o Evangelho está centralizado não no que nós fazemos, mas no que Deus fez. É no que Deus fez.
em Cristo. Evangelho é aquilo que foi feito por Deus em Cristo para nos salvar. Existe muita religião no mundo, mas só existe um Evangelho. A grande preocupação de Satanás não é com as religiões, mas com o Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na religião, o homem se esforça para chegar mais próximo de Deus, enquanto que no Evangelho, Deus alcança os homens por aquilo que Ele fez em Cristo, na cruz do Calvário. De modo geral, a religião cansa, deixa a pessoa exausta, com muito peso. A cartilha religiosa é pesada, tem regras e mais regras, proibições, exige que o homem faça. Eu não gosto da cartilha religiosa. O Evangelho também tem, irmão Pena, cartilha. Sabe como chama a cartilha do Evangelho? Caminho suave. Porque o Evangelho é suave, é gostoso, é diferente. O Evangelho é alívio, é descanso, é leveza, é libertação, é salvação. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Na carta de Paulo, na primeira carta, capítulo 15, dá uma lidinha aí nos 4 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 15. De 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Nesse texto, o apóstolo Paulo está conceituando o Evangelho. Ele começa dizendo: eu estou pregando novamente, eu estou novamente notificando vocês, eu estou lembrando vocês do Evangelho que eu preguei já. Paulo estava repetindo o Evangelho, não porque quando ele havia pregado da primeira vez ele havia esquecido alguma coisa, nem porque ele aprendeu algo novo, uma novidade, e ele queria introduzir na igreja. Não, ele estava repetindo o Evangelho, porque o Evangelho necessita de ser repetido. O Evangelho tem que ser repetido justamente porque ele é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus. Foi a mensagem que Jesus deixou para pregarmos. Ide e pregai o quê? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E Paulo disse que o Evangelho é assim: Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e também ressuscitou. Agora tem uma coisa que você precisa saber:
No Evangelho, Deus nos uniu a Ele. No Evangelho, Cristo nos uniu a Ele. Cristo, quando estava na cruz, Ele nos atraiu a si. Ele mesmo disse, Ele mesmo fez questão de dizer: e eu, quando for levantado da terra, isto é, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Jesus Cristo, quando foi crucificado, foi pregado e a cruz foi erguida, Ele prometeu que naquele ato do levantar da cruz, Ele iria nos atrair a si pelo seu poder. A força da atração foi o seu amor. Ele nos atraiu, irmãos. Não foi o nosso físico, nosso homem velho, nossa natureza. Ele nos atraiu. Ele cumpriu. E a partir do momento em que Ele nos atraiu, que Ele nos identificou nele, que Ele nos colocou em seu corpo, nos enfeixou em seu corpo, nos assambarcou em si mesmo, nós ficamos nele. E a partir daí, nós estamos em Cristo. Guarde bem esta expressão, em Cristo. Nós estamos em Cristo a partir do momento em que Ele nos colocou nele, nele ficamos e nele estamos. Agora, se você não crer, então você vai ter que ser decepado, como Jesus disse na parábola da videira, que o ramo que está em mim, que não der fruto, Ele corta, Ele decepa. E o fim o que é? É ser queimado. Sabe o que aconteceu com aquele galho? É que a vida da videira não estava passando para o galho, então tem que ser decepado. E se a vida de Cristo não estiver passando em você, você também vai ser decepado. Eu já estou na igreja. Ah, é? E em Cristo você já está? Em Cristo. E Ele já colocou você. Você tem que crer. Ele falou assim: permanecei em mim. Em mim. Dentro dele, meu irmão. Aqui tem água nessa jarra. A água está permanecendo na jarra. Pergunto: está fora ou está dentro a água? É assim que é a coisa com Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer onde Cristo lhe colocou. Ninguém me falou isso. Pois é, eu estou lhe falando hoje. Que Jesus pegou você sem pedir a sua permissão, pela sua soberana força, soberano poder, e atraiu você e colocou nele na cruz. Ele nos recebeu, todos nós, e dele ficamos a partir da cruz. E o que aconteceu com Cristo na cruz? O que aconteceu com Cristo na cruz? Irmãos, não morreu? E o que aconteceu com você que estava nele? Morreu também. E a palavra de Deus crê que você morreu, porque diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu, todos morreram. Ou isto aqui é verdade mesmo, ou então é uma loucura. Ou nós morremos mesmo com Cristo, ou então a palavra de Deus pirou. Só que eu creio na palavra de Deus. Eu creio do jeito que ela está dizendo, que eu morri com Ele, porque eu estava nele, unido, conectados. E aí, irmãos, quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Aí o Pai entrou no negócio
com a ressurreição. O Pai enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de santidade, lá na sepultura de Jesus Cristo, naquela manhã, muito cedo, e o Espírito o ressuscitou sem nenhum pecado daqueles que ele levou sobre si. E nós que estávamos nele, também fomos ressuscitados do ponto de vista espiritual. No meu caso, juntamente com ele, a palavra diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Não está escrito? Efésios 2:6, não precisa ser lido. Deus nos ressuscitou. Está no passado, não é a ressurreição do corpo, não. Esta ainda vai acontecer. É a ressurreição em Cristo, espiritualmente falando. Então, a palavra diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu digo pela fé: ressuscitei com Cristo. E você diz o quê? É o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é Jesus compartilhando a sua morte comigo, com ele morri, compartilhando a sua ressurreição comigo, com ele ressuscitei, compartilhando a vida dele comigo, porque a vida dele está em mim. E mais do que isso, irmãos, a partir da nossa ressurreição com Cristo, ele está em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, ou Jesus Cristo vive mesmo, ou o cristianismo é uma piada total. Infelizmente, o cristianismo virou uma piada mesmo. Não se prega mais o Evangelho. Mas eu creio que Jesus vive em mim. O Evangelho não é religião, é Cristo vivendo em mim a sua vida justa e santa. A vida que Cristo oferece não é religião, é Ele mesmo vivendo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Agora, o religioso não gosta do Evangelho, irmãos. Não gosta. O religioso não gosta do Evangelho porque prefere tentar fazer ele mesmo, ao invés de descansar na obra de Cristo. A palavra de ordem na religião é faça, enquanto que a palavra-chave no Evangelho é já foi feito. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus falou do alto da cruz 7 vezes. E a derradeira palavra foi esta: está consumado. E morreu. Está feito. Está pronto. Missão cumprida. O trabalho da redenção eu acabei. Eu fiz. Está tudo acertado. Você não precisa fazer nada. Nada. E tem gente querendo dar um troquinho. Dá um troquinho aí. A minha oraçãozinha.
Meu irmão, cai em si, rapaz. Preste atenção. Não faça da oração palhaçada, não. Oração para você ter comunhão com Deus. Eu oro ao Senhor. E precisamos orar mesmo. Mas não é para trocar nada, não. Ah, nós vamos louvar aqui, porque enquanto nós estamos louvando, Deus está abençoando. Ah, o que é isso? Você está achando que Deus é Deus de escândalo? Deus de negócio? Deus de troca? Fique sabendo, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoa você em troca de nada. Viu? Ele te dá mesmo. Ele te dá coisa mesmo. Até materiais, em troca de nada. Porque Ele é Deus bom. É da graça fazer isso. Agora Deus já fez tudo, irmãos. Lucas capítulo 14, verso 15 a 17. Leia. Eu já estou chegando para o final. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Você viu? Uma festa. Essa festa representa o Evangelho, a festa do Evangelho, a festa de Deus. E Deus, Ele quer que todo mundo participe da sua festa. Você não precisa comprar roupa, você não precisa gastar dinheiro com roupa, você não precisa pagar convite, você não precisa fazer nada. Tem tudo pronto, do bom e do melhor. Ele só quer que você participe. Não está escrito aí? Venham, está tudo preparado. Já comprei as coisas, já matei as reis, os bois, carneiros, já mandei assar. Está tudo pronto, a mesa está posta. Venha, sente-se, sirva-se, coma, se lambuze, porque com a graça você pode se lambuzar bastante, bastante. Participe. Está pronto. Porque as pessoas às vezes ficam com raiva porque não foram convidadas para a festa, né, de alguém. Aí Deus convidou, mandou os convidados e disse: está tudo pronto, não paga nada. E as pessoas não foram. Lembra na sequência, só para ver um pouquinho a desculpa que deram. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos das cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Festaço, tudo sobrando, tudo pronto, impecável. Aí convidou o primeiro disse assim: não vou, eu comprei um campo, eu vou cuidar da minha terra. Falou com o outro, disse: não, eu comprei aí um gado, eu preciso verificar como está o gado. Aí o terceiro disse: casei, né? Casou, foi para a lua de mel. Mas, irmãos, você viu que ele ficou irado? Não quer o Evangelho. Ele disse assim: agora volte, vá buscar os falidos. Busca os falidos. Sabe, irmãos, esses falidos é eu e você, que já creu na graça. Entendeu? Porque nós precisamos reconhecer que nós somos falidos mesmos.
Nós não merecemos nada de Deus, não. Tudo está preparado, já está tudo pronto, tudo já foi feito, não falta nada. No caso da festa, as despesas já foram feitas, as reses já foram mortas e preparadas, a mesa está posta e pronta, é só partilhar. É um banquete pronto e representa Cristo e o que Ele fez por cada um de nós. É o Evangelho. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a sua vida abundante, a vida de banquete e totalmente suficiente. Temos suficiência em Cristo. No Evangelho, Deus fez para nós uma provisão perfeita. Se você não foi salvo por causa de Cristo e do que Ele fez por você, então você não está salvo. Fora do sacrifício de Jesus Cristo, não temos esperança nenhuma. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar ao Evangelho. Guarde isto bem guardado. Tudo já está feito e não há nada que você possa acrescentar, melhorar o Evangelho. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o Evangelho. Se você está cansado de tentar viver a vida cristã pela prática de exercício religioso, se você está cansado de tanta religião, se você está desanimado em tentar vencer o pecado e de fazer a coisa certa, então eu quero lhe dizer algo libertador. Você não precisa viver mais. Cristo quer viver em você e através de você a vida cristã autêntica. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus revelado e vivendo em seu interior. Creia e confesse a palavra de Deus dizendo: estou crucificado com Cristo, estou crucificada com Cristo, agora eu não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Saio de cena para o Senhor assumir o controle de tudo. É singelo assim, mas eu garanto, funciona. E funciona porque é Cristo vivendo em nós. O Senhor em mim vive a vida cristã e não eu. A vida cristã é uma pessoa, é a pessoa de Cristo vivendo em nós. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas é Cristo vivendo em todas as áreas do nosso ser. Vida cristã legítima só começa quando nascemos de novo e Cristo vem viver em nós. Irmãos, preste atenção agora. Seria impraticável e doloroso para nós tentarmos viver como cristão de fato, em paciência, amor, bondade, humildade, se alegrando em qualquer situação, tentando vencer as preocupações, inquietações, tensões e agitações. Não tente isso. Você poderá ter uma crise nervosa, um choque sistêmico ou coisas piores. Tentar viver a vida cristã autêntica através de esforço religioso é pedir para ficar esgotado e até doente. Não mais eu, mas Cristo em mim.
E nisto consiste a vida cristã verdadeira. Cristianismo verdadeiro, sem a vida de Cristo, é impraticável. Além de impraticável, é também torturante e esgota qualquer um. Você só poderá experimentar a vida de Cristo se crer sua crucificação com Ele. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo em você. Então, você não precisará mais viver uma vida exaustiva. Você não precisa mais se exaurir para viver como cristão de fato. Nem precisa levar um fardo pesado da religião. Você não precisa sequer viver, porque é Cristo vivendo em você. A melhor coisa é não viver mais, a fim de Cristo viver em mim e viver em uma relação de confiança, amor e intimidade. A vida cristã, a vida que Cristo nos oferece, não é religião, mas é Ele mesmo vivendo a sua vida em nós, a sua vida justa e santa. Creia na palavra de Deus e experimente Cristo vivendo em você. Eu quero ver se não vai mudar. Se Cristo vive em nós, meu irmão, temos mudança. E mudança para valer. Amém?